Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje, em especial, trazemos uma autoridade sobre o assunto água, que muito interfere em nossas vidas. Estou aqui com José Fraga, que é gerente da Sabesp em Osasco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e esclarecer os nossos telespectadores e internautas, Josué. De nada, boa tarde. Josué, estamos passando por uma crise aí que não era surpresa para os técnicos, mas a população se vê um tanto quanto sem saber o que fazer. Existem alguns planejamentos, algumas coisas para reduzir ou minimizar esses problemas que estamos enfrentando? Amaral, nós estamos vivendo uma crise que há muito tempo tem prejudicado a gente, nesses últimos meses em especial, que foi uma combinação de altas temperaturas, pouca chuva, inclusive no período de estiagem. Ok. E isso tem prejudicado demais a questão da reposição dos recursos hídricos dos nossos mananciais. Então essa combinação ela fez com que nós passássemos por um período de crise que não está restrita apenas à nossa região metropolitana de São Paulo, mas a gente já vê o estado de Minas também, o estado do Rio de Janeiro, fora inclusive do nosso país, nós vemos os Estados Unidos, a Califórnia, a região da Califórnia também passando por uma escassez muito grave, hídrica inclusive, nós temos na Austrália também, então é uma resposta mundial a uma situação, a um contexto combinado de pouca chuva e altas temperaturas. Isso seria uma mudança propriamente dito do planeta? O planeta está passando por mudanças, por adaptações que estão interferindo cada vez de maneira mais rápida no nosso cotidiano? É algo que devemos nos preocupar? É o começo do fim, Josué? Não é o começo do fim, porque ainda nós estamos muito longe do fim. Sim. Eu acredito que nós temos que avaliar esse momento que estamos passando, tirar o aprendizado desse momento, porque realmente existe aí uma utilização dos recursos naturais de forma, não digo descontrolada, mas de uma forma muito mais intensa do que deveria. Então isso cabe uma reflexão nossa, autoridades, nós, população, e também as nossas empresas, ou seja, são partes interessadas que estão sendo atingidas e que requer sim uma discussão, um aprofundamento nessa discussão do impacto desse momento de crise hídrica na nossa região metropolitana de São Paulo em especial. É lógico que isso se expande também para os outros locais que estão sendo atingidos também. Ou seja, a gente vê que se nós não tomarmos uma medida muito mais intensa e forte e de impacto para reverter essa situação, por isso que nós estamos passando uma crise. Nós estamos em crise. Okay. E se nós não soubermos agir agora, nesse momento, nós teremos problemas para os nossos sucessores muito mais graves do que nós estamos hoje. Josué, uma informação que eu acabei tendo em função das divulgações, em função da crise, em função dos anúncios feitos pela Sabesp e por toda a mídia, é que nós somos abastecidos pelo sistema hídrico de Cantareira. Esta informação, eu acho que a gente não percebe alguma coisa até que ela nos falte. Cantareira ele tem uma distância relativamente longa de Osasco. Como que essa água vem de Cantareira para nos abastecer? Muito boa pergunta. Essa pergunta, o sistema Cantareira hoje a gente vê que está muito na mídia. Sim. Só se fala no sistema Cantareira, porque era o maior sistema nosso. E é um sistema que ele capta a água, os seus afluentes. Nós temos afluentes desde o sul de Minas, nós temos diversos outros afluentes no estado de São Paulo que caem no reservatório. São pequenos riachos? São córregos? São rios. São rios que contribuem e que desaguam no nosso reservatório. Tanto é que nós vemos aqueles percentuais, são percentuais em cima do reservatório. E nesse reservatório é que nós captamos essa água, passamos por diversos outros reservatórios, tratamos essa água, lá na ETA, que a gente chama de Estação de Tratamento de Água do Guaraú, que
que fica lá na Serra da Cantareira, Mairiporã, por ali. Passamos a serra através de uma unidade de bombeamento, passamos a Serra da Cantareira e distribuímos de lá para cá toda essa água que pega a parte central de São Paulo, até na Paulista, parte, inclusive, nós tínhamos lá na Zona Leste. Pegamos aqui a região oeste, só a região sul que praticamente não pega água do sistema Cantareira. Abastecia até então cerca de 9 milhões de pessoas, o sistema Cantareira. É um sistema muito parrudo, um sistema que tratava, em alguns momentos chegou a tratar 33 metros cúbicos por segundo. Então é muita coisa. Hoje nós estamos tratando em torno aí em função dessa preservação do reservatório e dos recursos que estão envolvidos ali, hoje a gente trata em torno de 10 metros cúbicos por segundo. Quando se falou de que os níveis do reservatório estavam abaixo do nível crítico e passamos a utilizar o que se chamou volume morto, entende-se que era um volume que tinha que ser bombeado para o outro e algumas pessoas, psicologicamente ou realmente, notou um gosto diferenciado no sabor da água. Isto era impressão ou o tratamento tinha que ser mais intenso, com mais cloro, mais flúor, porque a água era uma água diferenciada? Existe essa preocupação, e até você mesmo comentou, psicológica, né? A mesma água que nos abastecia com volume útil, que não é o volume estratégico ou o volume morto, como é, porque essa linguagem de volume morto é uma linguagem para quem atua em barragens, é uma expressão normal. Então, esse volume é a mesma água do volume útil, só que ele fica abaixo da infraestrutura de captação. O que necessita um bombeamento. Exatamente. Então, mas é a mesma água. Talvez o nome tenha gerado uma influência. Se fosse uma reserva técnica, talvez não tivesse a impressão de cadáver ou coisa similar. E surgiu isso na mídia, muito, muito forte. Isso foi amplamente, inclusive a Sabesp ela divulgou fortemente de que não tinha correlação. Não tem correlação alguma. É a mesma água. Josué, tem um plano, tem um projeto de trazer água do sistema São Lourenço para ajudar ou para minimizar o consumo de água do Cantareira. A quantas andam esse projeto? O sistema integrado metropolitano, existe aí, nós temos aí 5 sistemas grandes. O Cantareira, o sistema Alto Tietê, o sistema Guarapiranga, o sistema Rio Grande, e nós temos o sistema Alto Cutia e Baixo Cutia junto, né? Então são esses sistemas integrados da região metropolitana de São Paulo, né? Então, como o nome fala, integrados. No momento em que algum sistema precisa de um aporte de recurso hídrico, é feita então essa transferência. Existe uma interligação entre um foi o que nos deu essa sobrevida, inclusive, no sistema Cantareira. Perfeito. Porque nós precisamos preservar o recurso natural lá do Cantareira, do reservatório. Guarapiranga não sofreu tanto, né? Exatamente. E o Guarapiranga hoje, ele tem nos ajudado, inclusive, aqui no município de Osasco. Osasco era atendido 100% do sistema Cantareira. Hoje, praticamente metade do atendimento do município de Osasco é pelo sistema Guarapiranga, que tem aí mais de 80% no seu nível de reservatório, o Cantareira está com 19,5% do seu nível de reservatório. Então, ou seja, esse sistema integrado permitiu que nós passássemos o período crítico que nós passamos, mas diga-se de passagem, ele continua crítico. A chuva não está em abundância. Não está. Ainda. Uma coisa interessante, Amaral, que é importante, eu gosto de frisar muito bem, a população ela respondeu ao clamor da redução do consumo. E Osasco está de parabéns, foi um dos recordistas da economia. 84% da população, ou 84% do município, economizou água. 84%. Ou seja, e desses 84%, 75% deles tiveram o bônus. 9% não tiveram, mas eles reduziram o consumo. Eles não atingiram a meta, mas reduziram o consumo. Isso para nós é uma resposta fantástica, tanto é que a Sabesp ela chama para si uma responsabilidade que é dela, a Sabesp, para que agilize os seus reparos de vazamentos. Hoje nós estamos com um tempo de reparo de vazamento em torno de 25 horas. Né? Então nós estamos intensificando instalação de válvulas redutoras de pressão,
que são válvulas para você preservar mais o recurso hídrico dentro das tubulações. Nós temos cerca de 2.000 quilômetros de rede implantada em Osasco, entre ramal e rede. 2.000 quilômetros. Então, e essa instalação... É uma capilaridade muito grande. Exatamente. Você imagina 2.000 quilômetros para você manter isso diariamente, operando. Diariamente deve haver ocorrências. Em média, Osasco recebe em torno de 80 reclamações de vazamento de água. Muita 80. coisa. Então, nós temos que ter toda uma estrutura, tanto de recursos humanos, operacionais, de equipamentos e tudo mais, para poder atender essa demanda. E só para concluir a questão do novo sistema, o sistema São Lourenço, que diante dessa situação já estava no planejamento da Sabesp a trazermos mais água para a região metropolitana. Isso antes da crise, inclusive. Antes, por quê? Porque já nós era uma estávamos prevenção. vendo que a região metropolitana de São Paulo, ela continua crescendo. Sim. Aqui nós temos 39 municípios na região metropolitana de São Paulo e nós temos 64% da população do estado. Então, como é que você lida numa região que tem pouco recurso hídrico, muita gente, lidar com essa questão? Então, nós precisávamos de água nova. Perfeito. E essa água nova vem do sistema São Lourenço, a 70 quilômetros do sul do estado, trazendo essa água através de adutoras de água bruta, passa por um tratamento. Ela vem ser tratada mais aqui próximo. Ela tem uma adutora de água bruta, depois é feito um tratamento, depois tem uma outra adutora que já é de água tratada. Especifica um pouco para mim e para os nossos telespectadores, tratamento. Qual a água, uma vez captada no seu leito natural, proveniente de águas fluviais, de incursões de águas de rios, riachos, o que é tratar a água para o consumo? Tratar a água é você pegar num recurso hídrico disponível para todos, né? A água não é do Estado, não é da Sabesp, a água é de todos. Tá. E você pega essa água, você faz uma análise dela e verifica o grau de potabilidade. Ok. Então, vai para essa estação para quê? Ou você, se a água já é potável, você dá apenas uma injeção de flúor, para que ela, quando chegar na ponta, ou seja, no consumidor final, ela manter todo esse grau de potabilidade. É muito importante, a Sabesp preza muito para a qualidade da água que ela distribui. Além do flúor, tem o cloro também. Tem o cloro e tem outros produtos químicos que não é muito da minha área. O flúor está ligado à prevenção de cáries. O Brasil é um dos poucos países que adiciona flúor na água. Não, adiciona flúor, sim. Mas além do Brasil, isso é prática existe, internacional? Faz parte do tratamento da água. E está ligado a prevenções? Também. Traz essa questão da prevenção, tanto é que os dentistas não gostam muito. Porque isso minimiza a ida de clientes, mas existe essa proteção sim da água aos nossos dentes, né, na verdade. Josué, vou pedir licença a você e aos nossos telespectadores, porque vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. De volta com o Café com Autoridade, hoje trazendo até você um assunto que muito lhe interessa, que muito interfere em sua vida diretamente, conversando com Josué, gerente da Sabesp Osasco. Josué, uma vez que se pede, se apela, se implora para a população fazer economia de água, e esta economia teve uma resposta aqui na nossa região muito expressiva, praticamente 80% da população se mobilizou e mudou os seus hábitos diários, cotidianos, isso interfere diretamente no faturamento da Sabesp. Sim, com certeza, muito diretamente, tanto é que nós estamos aí com um planejamento de investimento, tivemos que segurar um pouquinho, porque o faturamento caindo impede de eu ter novos investimentos, porque todo investimento que nós fazemos, quer seja ele financiado ou não, os financiados, você tem uma contrapartida. E essa contrapartida, ela é respondida através do nosso faturamento. Perfeito. E tem os investimentos diretamente, com recursos próprios, que nós falamos internamente. Esses recursos próprios, eles tiveram que ser ajustados em função dessa nova realidade.
A gente percebe assim que essa crise veio trazer isso no interior da nossa empresa também, uma reflexão também das priorizações dos nossos investimentos. Temos que ajustar mais ainda o nosso orçamento de despesa, porque nós vamos ter que reduzir custos. Porque além do menor faturamento face à menor entrega de produto, a Sabesp ainda está bonificando aqueles que proporcionam à sua economia um bônus expresso na própria conta. Pode não parecer muito, umas vezes você ter aí seus R$12 de bonificação, mas isso somado a milhares, a milhões de pessoas, mexe diretamente nos cofres da Sabesp. É significativo, Amaral, muito significativo. Tanto que a gente está com um ajuste austero internamente, para a gente não deixar de atender, principalmente o nosso consumidor, porque eles nos deram a resposta, né? E nós, com o bônus que foi implantado, a Sabesp ela foi penalizada, porque a Sabesp é uma empresa de economia mista, onde ela tem os seus acionistas, onde o acionista majoritário é o governo do Estado, com 50,3%. E os demais são acionistas que estão na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Nova York. Então, eles esperam o retorno do investimento que eles fizeram, né? Então, isso tem sido uma grande ginástica que estamos fazendo internamente, para a gente não deixar de atender, para a gente também ver todas as partes interessadas. Nós temos contratos em vigor, que nós temos que fazer os devidos pagamentos e tudo mais. Mas está servindo, tem sido um aprendizado para a Sabesp lidar com essa situação. Face a esses fatos, o consumidor pode esperar um aumento no seu valor pago mensalmente? Já saiu, inclusive a semana passada, né, a nova tarifa. A agência que regula a Sabesp, a Arcesp, né, a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, ela tinha definido inicialmente uma tarifa, um reajuste de tarifa em torno aí de 13%, e a Sabesp, diante de algumas contextualizações, fundamentações dela, fez uma contraproposta, ainda na esfera da negociação da tarifa, de 22%. E justificou-se lá, né? Fundamentou. Mas mesmo os 22%, a conta não fecha. Porque se houve uma redução de 80%, ou pelo menos 80% das pessoas passaram a economizar, com certeza 22% está aquém do nível de menos entrega. Não que a Sabesp não tenha tido o produto, mas houve o apelo e a população respondeu. Então, haverá aí sim uma redução substancial da lucratividade da empresa. Não, com certeza. Porque a Sabesp ela vinha com um lucro anual, e o lucro do ano passado, que já no período de crise, ela caiu mais da metade. Perfeito. De 1 bi e 900, caiu para 900 milhões. Muita coisa. Então foi muita coisa, então teve que rever todo o seu planejamento estratégico e tudo mais. Agora, é importante a gente destacar que foi definido a semana passada os 15% de aumento de tarifa e que vai ser implantado. Realmente a Sabesp ela vai ser impactada de alguma forma, porque realmente, mas não vamos de forma deixar alguma a peteca cair. Vamos continuar investindo nas obras emergenciais como está sendo feita lá no extremo, na região leste, que é a transposição da Billings lá para o Riacho Grande. Isso são tudo ações que a Sabesp está fazendo exatamente para a gente passar por esse período agora em especial, e esperando que em outubro, aí, com novas chuvas, a gente recomponha todos os nossos mananciais e continuemos aí a sair, né, a sair desse momento tão crítico. Né? Josué, trazendo um pouco para o nosso tema também a questão do esgoto. Sim. Podemos dizer que Guarapiranga, Cantareira, Alto Tietê são as nossas fontes de abastecimento. E dizer que o Tietê é uma das nossas fontes de escoamento. Na década de 70, começo de 80, havia um processo que bombeava a água do rio Tietê pela usina de Traição, fazendo com que a água aumentasse o fluxo de Guarapiranga para que tivesse um maior manancial de água. Esse processo se tornou inviável pela contaminação de Guarapiranga? Não, o que houve, a reversão do Pinheiros
Que o ditado fala que os rios correm para o mar. Para o mar. É. E no só caso que do os Tietê, nossos não. são teimosos, eles correm para o Atlântico, eles vão para o interior, Pacífico, né? Ao invés de Exatamente. virem para o Atlântico. Exatamente. Né? O nosso rio Tietê, ele corre para o Ele interior. ele corre contra o fluxo normal. E o rio Pinheiros, realmente, o sentido natural dele seria na direção... Desaguar no Tietê. Na Serra do Mar e... o sentido natural... O natural dele é Serra do Mar. O mais próximo seria desaguar aqui tudo mais. No Atlântico. Mas aí, em função da reversão, hoje ele está desaguando no Tietê. O Pinheiros, então, ele está desaguando no Tietê. Não, agora eu não entendi. Então, se a usina, ela funciona? A usina da Traição está lá. E ela faz com que o rio Tietê, o rio Pinheiros, desague no Tietê? No Tietê. Hoje nós temos ao contrário. Se ela for desligada, a característica natural dela é desaguar... no sentido eu tinha essa informação incorreta. Eu achava que ele era bombeado contrariamente. Não, é o contrário. Então ela está em atividade. Vem para cá, para o Tietê. Okay. Então, o que nós recebemos no nosso rio Tietê é água do Pinheiros e outros afluentes. Então, isso, na verdade, causa uma descontaminação de Guarapiranga, porque o rio Tietê é, de certa forma, esgoto. Foi exatamente por isso que houve essa reversão. Entendi. Para eliminar qualquer tipo de poluição lá na bacia do Guarapiranga e possibilitar essa utilização daquela água lá. Ainda falando de esgoto, quando a gente observa um valor determinado na nossa conta de consumo, um valor igual é cobrado para o esgoto. Sim. Uma pessoa pode deliberadamente perfurar um poço em sua propriedade e passar a consumir a água própria e utilizar-se do esgoto da Sabesp? Pode. Só que para ele perfurar esse poço, eu não conheço muito bem dessa matéria da perfuração de poço, mas se entrar no site do DAE, Departamento de Água e Esgoto do Estado de São Paulo, lá tem todas as orientações para que ele possa perfurar um poço e também algumas normas que ele tem que atender para não contaminar para não contaminar o lençol também. E ele também pegar uma água potável que tenha sido passado por uma análise. Exatamente, que ele possa... que garanta a ele que aquela água é de boa qualidade. E agora, quanto ao esgoto, se realmente perfurar um poço e utilizar posteriormente o sistema de esgotamento da Sabesp, aí ele tem que pagar vai ser colocado um hidrômetro, de alguma forma ele vai ser taxado, ele vai ser colocado uma forma de tributação pela utilização do sistema de esgotamento do esgoto. Exatamente. E as pessoas, em função destas crises, têm aderido o hábito de colocar cisternas e aproveitamento das águas que caem nos telhados, aproveitando com bombas a água que escoa do telhado. Isso é uma prática aconselhável? Esta água, ela pode ser utilizada para o consumo de alguma forma? É muito recomendado. A gente recomenda, inclusive, que se utilize essa água, mas não para uso potável, mas para uso doméstico, para lavar uma calçada, para se lavar um quintal. Para tomar banho. Serve? Serve. Mas ela tem que ter um tratamento mínimo. Exatamente. Tem que ter uma água de chuva. Normalmente, o pessoal, é uma água... Tanto é que a gente toma banho na chuva, né? Tranquilo. Ela tem um pouquinho mais de acidez, mas se você fizer o controle do cloro, inclusive existem pequenos medidores que você controla o pH da água e dá para compensar este pH. E se você deixá-la decantar por um dia, você vai ver que toda a fuligem, que eu acredito que seja da poluição, ou muitas vezes da própria sujeira do telhado, esta água decanta e você pode aproveitá-la assim para muitos fins, inclusive lavar roupa, que é o grande vilão doméstico é a máquina de lavar. É um dos vilões, mas o banho também é... O banho, a descarga também, dependendo muito da pessoa, descarga. Porque hoje a nossa média que é 110, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, é 110 a 120 litros por dia, por pessoa. Então, hoje nós estamos em torno de 150, ainda dá para a gente ajustar ainda algumas... Em alguns locais tem até 200, é um trabalho que a Sabesp tem feito de conscientização, de uso adequado. Uma coisa importante, nessas reservações domésticas, você vai falar de dengue, cuidado, tenha certeza disso. Ter muito cuidado para não tampar direitinho, seguir as normas, porque é uma água muito propícia, né? Se engana quem pensa que a dengue gosta de águas
não potáveis, águas sujas. A dengue gosta de água, água limpinha, né? Lá, e ele tem se proliferado bastante. Houve um aumento muito grande, muito significativo nesta época do ano, e acho que em função realmente da armazenagem de água. Tem algumas dicas legais para passar, e outra coisa, além das dicas, existe alguma forma da pessoa saber o nível de que a água é potável ou não? Existe algum órgão que eu possa... eu tenho esta água aqui que eu estou tratando, eu gostaria de saber que nível de pureza eu consigo chegar. Existem laboratórios que fazem essa análise. Análise da água para poder verificar se é potável ou não é potável. Porque tem pessoas, inclusive, que têm nascentes próximas de casa, as chamadas bicas, as chamadas minas, e as pessoas estão recorrendo a isto e muitas vezes colocando água para o uso de consumo e culinários sem fazer a devida... Isso pode ser arriscado, né? É arriscado, até porque nosso lençol freático, até as nossas águas superficiais, aí, algumas bicas, como você mesmo disse, elas estão comprometidas hoje. Hoje as ocupações estão aí, a gente não sabe onde as pessoas estão lançando seu esgoto e tudo mais. Né? Um detalhe importante, não menos importante, até na região aqui, me veio à mente agora, na nossa zona sul do município de Osasco, acho que é uma informação, inclusive, de primeira mão. Nós vamos ter, até o mês que vem, uma outra condição de abastecimento na nossa zona sul de Osasco. Principalmente no nosso extremo, lá no Santa Maria, 1º de Maio, Conceição, e como consequência também aos bairros mais centrais. Nós estamos já inaugurando e colocando em operação até o começo do mês que vem, uma adutora nova. Nós instalamos na Avenida Flora, Antônio C. Costa ali, adutoras de 700 milímetros, que é para possibilitar transferir mais água para o extremo. Porque hoje, nesse esquema nosso de redução de pressão, o 1º de Maio, ele é o último a pegar, porque a água sai daqui da região central e está indo lá. E é mais alto lá? E é mais alto. Então, quando a água está acabando o seu período do ciclo da redução, eles pegam por poucas horas água. Isso não está sendo suficiente, às vezes, nem de encher o reservatório, a caixa d'água de cada um. Então, esse sistema está entrando no começo de junho e a gente vai ter uma outra condição operacional na zona sul do nosso município. Isso, o governador, inclusive, existe grande chance dele vir para inaugurar o reservatório lá do Conceição, na Vitor Civita. Nós estamos criando uma agenda aí para possibilitar a vinda dele, está vendo a agenda lá, se é possível, porque é muito importante essa nova obra para o nosso município de Osasco aqui. Josué, o nosso programa já vai se aproximando do seu final, eu deixo as câmeras à sua disposição. Eu agradeço muito, Amaral, a oportunidade, o convite. Eu acho que nós temos que, quanto mais informação nós passarmos para a nossa população, mais nós estaremos sendo transparentes com ela, né? Então, por vezes, a Sabesp, às vezes, sai nas mídias com algumas informações e precisamos informar. Quanto mais alinhadas estiverem, quanto mais atualizadas forem as informações, é bom para o nosso grande objetivo, que é o nosso cliente. A gente preza muito no atendimento ao cliente, no nosso tempo de atendimento. E eu quero agradecer a cada um dos nossos clientes pela resposta dada a esse momento de crise. Isso para nós é algo que nos motiva como funcionário da empresa, nos motiva enquanto empresa, inclusive, porque responde ao crédito que a população tem dado, mesmo nesse momento de crise, à Sabesp. Apesar de alguns comentários que a gente sabe que existem, mas a gente vê nessas respostas totalmente diferente do que a gente vê, às vezes, adversos aí. A resposta da população para nós é o que importa mais. Então, esses 84% do nosso município que respondeu para nós, falou, olha, estamos aí, estamos fazendo a nossa parte. É lógico que cai sobre nós uma responsabilidade muito maior, e nós estamos planejando aí resolver e passarmos por esse momento tão crítico. E nós vamos passar, não tenho dúvida disso. E ficam aí então as palavras do nosso gerente da Sabesp, e eu gostaria de particularmente também dizer para você, internauta e telespectador, continuar com a sua economia, aproveitando a sua água do banho, recolhendo na banheirinha e depois jogando na descarga, economizando o máximo possível. O Café com a Autoridade vai ficando por aqui, tenham todos uma ótima semana.